Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Aqui ó, Saveirozinha Cross 2012. Vou fazer um vídeo relacionado a um problema que eu tive com ela. Problema até comum para os carros da Volks. Eu estive dando uma olhada, é um problema comum, de fácil de você perceber e fácil de você resolver, se você quiser você mesmo resolver. O problema relacionado a bobina, cabo de velas e velas. Como foi que eu percebi esse problema no meu carro? Eu andando, ele começou a apresentar algumas falhas, tipo, acelerava e não tinha um pouco de força, mas era algo muito rápido. Que as primeiras vezes eu relacionei com combustível. E com o tempo ele foi ficando mais comum. Aí eu esperei um pouco de experiência, percebi que era problema relacionado a vela de ignição, bobina e cabo. Pode ser só vela e cabo, trocando os dois resolva, ou algumas vezes tem que trocar o conjunto. Então vamos lá. Aqui ó, a bobina, no caso, a bobina aqui tá aqui, a bobina antiga, a caixa, que é o motor. Como eu falei no começo, o carro começou a apresentar umas falhas pequenas. Eu até algumas vezes relacionei com combustível. Depois foi aumentando um pouquinho mais, aí eu percebi que era questão de parte de ignição. Aí eu resolvi, também já estava com um carro 2012, com mais de 80 mil km rodado, né? Era tudo original. E resolvi então trocar as velas e os cabos. Eu não troquei o mesmo porque eu não tinha. Até fui comprei o cabo e as velas, mas a chave que eu tinha de vela eu não consegui tirar, então levei para o mecânico. Aí antes eu tirei uma foto da disposição, né? Chegou lá, e já deixo até um conselho para você, uma observação, mesmo que você leve numa oficina, mas observe depois que ele montar. E quando ele estava montando, eu percebi que ele trocou esses dois cabos, né? Quando eu for mostrar aqui da parte da bobina, eu vou explicar como é fácil da troca. Que é os cilindros ele é contado daqui para cá, da esquerda para a direita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E na hora que ele montou, ele inverteu esses dois cabos. Aí eu falei para ele, pro mecânico, ele ficou meio assim, eu mostrei a foto, né, que a gente tirou uma foto antes. Aí foi que ele colocou de volta. Aí fiz a montagem, beleza. Andei no carro alguns dias, aí melhorou, vamos dizer assim, 50% do problema, mas não resolveu. Aí o problema é relacionado à bobina mesmo, também eu comprei logo uma bobina nova. Eu já tinha observado que a bobina que estava no carro tinha uns pedaços trincados, não estava legal, então eu resolvi comprar a bobina e trocar. A troca da bobina é bem simples. Deixa eu tirar aqui a veia da caixa aqui para vocês darem uma olhada, ficar mais fácil. É a bobina velha. Aqui, ó. Essa aqui é a bobina velha. Quando eu tirei, ela terminou de se desintegrar. Ó, terminou de quebrar as entradas aqui, ó. Ela é bem fácil. É 3 parafusos só. Uma chave Allen. Só esses 3 parafusos. Aí tem essa pecinha aqui, ó, que ela separa a bobina diretamente do bloco no motor. Encaixou aqui, pronto. Só isso. Agora vamos aqui o que interessa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pronto, aqui vai dar pra mostrar um pouquinho. A bobina ela fica nessa, da forma que tá aqui, ó, com o conector voltado pra frente do carro. Vou mostrar aqui o que eu quero. Ela vem aqui umas letras, ó. Aqui, ó, letra A. Embaixo é a letra D. Aqui em cima C. E aqui a letra
letra B. Aqui, isso. Não sei se vocês perceberam, ela houve uma inversão aqui da ordem, igual aqui. Então, às vezes isso acaba trazendo um pouco de confusão. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Foi colocado aqui a bobina e a bobina que tem o polo A, ela vai no primeiro cilindro. Esse aqui. O D, ela vai no cilindro 4. Até aí tudo normal. Só que aqui, ó, que é feita a inversão. Esse que tem o polo, que tem a letra C, ele não vai no terceiro cilindro, ele vai para o segundo cilindro. E o que tem a letra B vai para o terceiro cilindro. Vamos lá novamente. Aqui tem a letra A, primeiro cilindro. Aqui tem a letra D, quarto cilindro. Aqui tem a letra C, segundo cilindro. E aqui tem a letra letra B, terceiro cilindro. Aqui houve uma inversão desse de cima, mas para facilitar mais, que eu achei bem mais prático. A bobina vai ficar assim, nessa posição aqui, conector voltado para frente. Então, primeiro cilindro é o último cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro. Ou seja, acabou a confusão de letras, esquece as letras, vai nessa ordem: primeiro cilindro, quarto cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro. É esse que às vezes acaba causando uma confusão por causa das letras, que aqui na parte de cima é trocada. A C é no segundo cilindro e a B é no terceiro. Mas acaba a confusão. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, embaixo, ó, a ordem: primeiro cilindro, quarto cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro. Esquece um pouco a letra e se baseia por essa ordem, fica mais fácil. Uma observação: cuidado na hora de retirar, caso for nova, tiver nova, trocou, resolver trocar a bobina, cuidado a retirar isso aqui para não acabar danificando. No meu caso, eu troquei primeiro os cabos e as velas, melhorou o problema, mas não solucionou. Depois eu troquei aqui e agora o carro tá 100% mesmo. Mas dependendo do seu problema, pode ser que só cabo e vela resolva. No meu foram os 3. No caso, fiz o conjunto aqui que já estava no tempo mesmo e não resolveu, troquei a bobina. Outra coisa, quando começa a aparecer esse problema, tipo o meu carro, no começo ele não acendia a luz no painel, mesmo dando essas falhas. Depois, quando já estava um pouco mais rotineiro, ele começou a acender a luz no painel. Até que o dia antes de eu trocar, ele acendeu e não apagou mais. Eu fiz a troca, tudinho. E como é que eu solucionei aquela luz de injeção no painel? Isso aqui é um paliativo, só para ser retirado na frente lá do carro. Eu desconectei o polo da bateria. Desconectei aqui o polo, deixei alguns, cerca de 30 segundos, 1 minuto, mais ou menos isso, não contei. Desconectei, fazer outras coisas, depois eu reconectei e sumiu o sinal de injeção do carro. Então, galera, esse era o vídeo, o alerta que eu deixo na hora da colocação aqui: observar para a pessoa não inverter, principalmente esses 2 cabos. Esse aqui geralmente o cara não inverte, mas esses 2 aqui. E era isso. É um serviço fácil, dá de você mesmo resolver em casa, se você gostar de fazer esse tipo de problema. Mas cuidado, às vezes você acabar não sendo outro problema no carro e achar que é bobina de ignição e vela, e acabar comprando uma peça desnecessária. Um exemplo: o problema é só nas velas e no cabo, e você comprar a bobina logo. O problema, entendeu?
Que no caso, se o problema for bobina, mesmo o carro já tinha uma certa quilometragem, eu aconselhava trocar logo tudo, deixa geral. Mas se a bobina não tiver com problema, não tem precisão para que trocar a bobina do carro. No meu caso, eu troquei porque eu troquei os cabos, não resolveu. Mas eu já tinha observado, se dá para você observar. Aqui terminou de quebrar porque eu manuseei, tirei, mas ela tava, quando eu tirei a primeira vez, ela estava toda trincada. Já percebi alguns quebradiços, ó, tipo esse aqui mais antigo. Aqui que eu mesmo quebrei depois, mas eu já tinha percebido isso aqui, ó. Então é um dos indicativos aí. Era a bobina original do carro. Era esse o vídeo, galera. Valeu aí o videozinho para quem gosta de fazer serviço em casa, serviço fácil, básico. E valeu mesmo. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.